Pontualmente meio-dia, ótima tarde, ótima segunda-feira pra você ligado na programação da Band News FM. Band News no meio do dia, hashtag MDD. Gente, família MDD hoje tá reunida. Nossa, nem acredito. Que saudade de vocês. Eduardo Oineg chegou por aqui. Oh, fico feliz que você tá de volta. Vou perguntar pra você agora, né? Eu até anotei, ó. Hi! How are you doing? It's good to see you. Welcome back, Carla Bigato. Britânico esse inglês. Foi, né? How are you? O americano, ele é mais caipira. Mais caipira, assim, né? Uhum. E aí, adorou? Amei. Aproveitou? Muito. Muita energia? Parei um dia, mas paguei alguns micos. Pagou mico? Daqui Conta a pouco a gente pode contar. Você tem que contar depois. Eu quero saber essa. Tá bom. Bom, eu sou o Eduardo Oineg, fico aqui até as 2 horas da tarde, ia falar meio-dia, então já tinha que ir embora. Ô, Carla, Carla, você abriu ao meio-dia. Uhum. O Felipe Bueno conseguiu fazer isso algumas vezes. Mas eu quero saber se eu anunciei aqui várias vezes, inclusive você sabe que Goiânia não tinha te ouvido. Não, então. Você estreou. Boa tarde, Goiânia. Goiânia 90.7, 60 cidades, num raio de 100 quilômetros de Goiânia, não tinha ouvido Carla Bigato. Não tinha porque a gente colocou. A Carla Bigato mandou um WhatsApp pra nós. É gozado que ela falou hoje, Oineg. Bom dia, aliás, viu? Boa tarde. Bom dia, Felipe Bueno. Tudo bem. É um prazer. Não, peraí, antes de você falar. Junto comigo aqui nos estúdios da Band News FM em São Paulo, a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato, de volta. E ele, Felipe Bueno, que nos dá um... Salve, isso é fundamental. Agora fale. Não, e também o ouvinte queridos, que fazem a Band News FM ser a rádio mais admirada do Brasil. Agora fale, Felipe Bueno. Não, porque ela me disse aqui na abertura, às 11 e pouco, que ela mandou... E pouco? Não era 11? Não, ao longo da abertura, nos primeiros minutos, depois das manchetes e tudo mais, que ela tinha mandado 13 áudios pra gente, e todos enormes. Que papinho. Da Estátua da Liberdade, do World Trade Center, mandei da Times Square. Na verdade, demorou 2 semanas pra ela mandar o primeiro. E era bem mequetrefe, com um papo de voz, né, falhando, lembra disso? Aquele papinho chinfrim. Isso. Ai, a minha voz tá acabando. Um dos micos tem a ver com isso. Uma semana depois, ela mandou outro. Foram 2. Então tem 11 que estão na nuvem. Ela mandou... Você mandou por via postal? Acho que é. Cartão postal. Cartão postal é legal, hein? Ela mandou um pendrive. Disquete, Carla Bigato. Não foi. Não? Jura? Juro. A gente acredita nela. Tá. A gente só quer ouvir depois. Tá. Ouçam essa notícia, Carla Bigato, Felipe Bueno, ouvintes. Pois não. Todos os municípios do Acre foram cobertos por uma densa fumaça que lotou os hospitais de Rio Branco com casos de problemas respiratórios e fechou o aeroporto por mais de 24 horas. A fumaça é produzida por queimadas. Há mais de 3 meses não chove no estado. A umidade relativa do ar chegou a 25%, o mais baixo desde que começaram as medições. Há 2 dias, 30 bombeiros tentavam apagar o incêndio na reserva extrativista Chico Mendes, em Chapuri. Em 34 anos, nunca tivemos uma situação climática tão crítica, disse o secretário do Meio Ambiente do Acre. Reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, de 21 de setembro de 2005. Vivíamos, naquele ano, o 3º ano do primeiro governo Lula. A pasta do meio ambiente era da Marina Silva. Naquele ano, 2005, 14 anos atrás, segundo dados do INPE, o Brasil havia registrado 125.800 focos de incêndio entre os meses de janeiro e agosto. Estou pegando de janeiro e agosto e não falando o ano todo para poder comparar com o ano de 2019. Da série histórica, iniciada em 1998 até hoje, sempre medindo o total de focos de incêndio de janeiro a agosto, 2005 foi o pior ano de queimadas no Brasil. Estamos falando de 22 anos, quase um quarto de século. Em apenas 5 ocasiões, o número de focos de incêndio no Brasil foi superior a 100 mil neste período de janeiro a agosto. Todas aconteceram no governo Lula. Todas. Teve esse 2005 que eu falei, teve 2003, primeiro ano do governo Lula, 2004, 2007, 2010, último ano do governo Lula. Em nenhum desses anos, quando a gente atingiu patamares que nunca mais a gente repetiu, e tomara que não repita, nunca houve uma reação internacional como a que a gente vê agora, com artistas brasileiros indo às ruas, com líderes mundiais ameaçando retaliação comercial, falando em cortar a importação de produtos do agronegócio e da pecuária. Agora, de janeiro a agosto, tivemos 79.500 focos de incêndio, número alto, mas é 40% menor do que o de 2005. São dados do INPE.
Ainda que os números mostrem algo diferente, o que a gente tem é uma sensação equivocada de que a gente queima agora mais do que em qualquer outro momento da nossa história. E se o Brasil está numa escalada de destruição ambiental, vamos olhar isso regionalmente. Pega a região sul, de janeiro a agosto de 2019, 4.800 focos de queimada. Foi maior em 2007, foi o dobro em 2006, foi o triplo em 2003. O triplo do que é hoje. Pega a região nordeste, em 2012 foi o triplo. Pega o sudeste, dos últimos 22 anos, em 10 queimou mais do que esse ano. Em 10 dos 22 anos. Pega o centro-oeste, em 22 anos, de 1998 para cá, houve 6 anos com queimadas mais altas do que agora. Em 2004 foi o dobro. Região norte, tema central das preocupações do planeta Terra, região norte, de janeiro a agosto, houve 4 anos piores do que esse, todos no governo Lula. Em apenas 2 estados agora você tem um recorde. Um é Roraima e o outro é o Amazonas, onde o número de focos de incêndio hoje é 5% superior ao de 2005. Em 2005, o que as autoridades fizeram? Elas mostraram que tinha uma seca na Amazônia, que teve uma relação direta com o aquecimento anormal do Atlântico, e a comunidade internacional achou ok. Não teve o que está acontecendo agora. 2010, outra seca importante, tão importante que quando você pega o total de focos de 2009 com 2010, no janeiro a agosto, aumentou de 41 mil para 119 mil, um aumento de 188%. As explicações foram El Niño e aumento do aquecimento do Atlântico Norte, também bem aceitos internacionalmente. Agora, aumentou do ano passado para cá de 43 mil para 79 mil, um aumento de 82%. E a gente está vivendo uma queimada no norte, tem El Niño, mas ninguém foi considerado, ninguém está considerando isso. Se você pegar de junho a novembro, você teve queimada em praticamente todas as regiões do Brasil. Você sempre tem, sendo que os meses de agosto e setembro são os mais críticos. Aí você pega o regime de chuvas analisado nos últimos 31 anos, e você tem sempre chuva de dezembro a fevereiro, de junho a agosto, seca. Mais seca, menos seca, nem é agora a mais seca de todas, mas não colou, não é a seca. Agora a gente resolveu que são os fazendeiros inescrupulosos. Então os fazendeiros inescrupulosos, eles não eram inescrupulosos, eles se tornaram inescrupulosos neste ano. Eles eram pessoas conscientes e eles deixavam para que a seca estragasse. E agora eles falaram, não, agora a gente vai assumir. Deixa a seca para lá, vamos destruir a Amazônia. Então, essa figura do fazendeiro inescrupuloso, cá para nós, sempre existiu, não passou a existir a partir de janeiro. E se a gente não está batendo recorde de queimada em nenhuma das 5 regiões, se a gente não está batendo recorde de queimada no Brasil inteiro, por que a grita? Por que a grita? E a grita, entra aí o governo Bolsonaro, que resolveu, que transformou um quadro administrável num ambiente irrespirável, né? Tudo porque, em vez de analisar os números friamente, a gente viu o quê? Um questionamento dos dados do INPE. Vem cá, temos uma questão? Temos uma questão. Aumentou? Aumentou. Aí ele sugeriu, o próprio presidente, que o presidente do INPE estava a serviço de alguma ONG, mas que as ONGs poderiam estar por trás das queimadas em si, propriamente. E aí vem 2 perguntas para a gente responder. Talvez para o presidente pensar sobre elas. Será que o governo Lula, quando se queimou mais do que agora, o presidente do INPE também estava a serviço de alguma ONG? Porque ele anunciou números de queimadas ruins naqueles anos todos. Acabei de anunciar os números ruins, relembrar os números ruins, né? Segunda pergunta. As ONGs que são de esquerda, na maior parte delas são de esquerda, elas também estavam por trás das queimadas no governo Lula? Quando a gente bateu recorde atrás de recorde, né? Essas são as perguntas para a gente pensar. Vem cá, se tem um fundo de verdade nisso, elas mudaram de perfil, elas não queimavam e passaram a queimar, né? Elas não mentiam e passaram a mentir. Então, quando elas não mentiam, queimavam mais, porque queimamos 125.800 focos de incêndio. Ali era verdade. E agora elas mentem para menos, né? Bom, você tem lideranças de esquerda e tem a comunidade internacional sugerindo também que o volume de queimadas agora está associado ao estímulo que o governo dá aos fazendeiros.
Aí fica uma pergunta. Por que os fazendeiros inescrupulosos que queriam a chegada do Bolsonaro para arrebentar a floresta queimaram mais no governo Lula com a Marina Silva, que se apresentavam como defensores da floresta? É uma questão. Quer dizer, temos os motivos de queimada na floresta não mudaram. Não mudaram. Você tem o incêndio criminoso, você tem o incêndio controlado dentro de uma propriedade rural, pode queimar. Você tem o Código Florestal dizendo como se queima. Você tem o incêndio acidental e você tem o descontrole. O camarada vai queimar dentro dos limites e ele perde a mão. E tem, óbvio que tem incêndio em vários tipos de propriedade. Propriedade privada, você tem grandes propriedades, você tem propriedade de assentamento. Nos anos 80, em algumas regiões da região norte, 90% dos incêndios eram provocados em assentamentos. É uma loucura. E você também tem incêndios em áreas de propriedade, em APAs, de proteção ambiental. O fogo, não precisamos colocar o fogo como o inimigo. É o fogo feito da maneira imprópria, ele é o inimigo. O fogo é usado, por exemplo, em algumas regiões, em alguns parques fora do Brasil, para fazer o manejo daquelas folhas que caem, porque se você deixa uma quantidade de folha enorme e tiver um incêndio, você não controla. Então você tem o fogo como aliado, o fogo ecológico, como alguns dizem, mas você tem o fogo usado de maneira irresponsável. Você tem no jornal de hoje, por exemplo, uma fazenda que aparece, acho que na Folha de São Paulo, no Estadão, uma fazenda de eucalipto que pegou fogo. Eucalipto não é uma árvore da Amazônia. Uhum. Ali o fazendeiro é vítima. Em algum lugar estava pegando fogo e varreu a fazenda dele e perdeu R$1 milhão. Você vê aqueles espetos. Se você vê a foto, você acha que são as árvores da Amazônia. Mas é uma fazenda de eucalipto. Bom, o discurso inicial do governo foi de negação da realidade, né? Sem questionar os dados. É um problema, porque queimada não é algo que se negue, queimada é algo que se mede, queimada é algo que se combate. E além de combater as queimadas, tem que combater a desinformação. E na semana passada, depois dessa primeira abordagem que foi equivocada do governo, começou a haver o combate às queimadas. O presidente da República fez um discurso oficial, lido, equilibrado, diferente do que ele estava falando antes, mas é hora de começar a combater a desinformação. A desinformação é a seguinte: não se está queimando a Amazônia hoje mais do que se queimava anteriormente. Está se queimando menos. Não se está queimando o Brasil mais do que se queimou antes. O número tem que baixar? Deve baixar. A fiscalização era suíça e agora ela é uma fiscalização frouxa. Não dá para acreditar nisso, né? Os fazendeiros ficaram aguardando para pegar suas tochas e meter fogo? Se sim, por que nós não estamos nos patamares superiores ao que já foi em algum momento? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Combater a desinformação é parar de peitar os outros, é parar de peitar o mundo e peitar o problema. Peitar a desinformação e peitar a queimada. Quer dizer, o presidente ele não quer abraçar a árvore do jogo. Não tem que abraçar a árvore. Eu não gosto de abraçar a árvore. Tem gente que gosta de abraçar a árvore. Mas abraçar os números, ele tem que abraçar. O governo tem que abraçar os números. E nós temos que abraçar os números. A gente não pode continuar a ouvir um discurso com os artistas saindo às ruas dizendo que estão destruindo a Amazônia e não mostrar os números. Tem números, né? Eles são ótimos? Não, eles não são ótimos. Eles são bons? Não. Eles são números ruins. Mas eles já foram pavorosos. Hoje se queima 40% menos do que já aconteceu. Por mérito do governo Bolsonaro? Não. Pela ação dessas forças todas ligadas ao fogo, tanto o fogo natural quanto o fogo administrado quanto o criminoso. Então, a melhor coisa que se pode fazer, os números são os melhores amiguinhos da realidade, né? E o maior desastre de todos os tempos não está acontecendo agora, já aconteceu. E tem 14 anos que aconteceu. Foi 2005. Foi o maior desastre de todos os tempos na nossa matemática de queimada. E a comunidade internacional sabe disso. O governo tem os dados.
que passe a explicar o que está acontecendo. Não é porque nós já tivemos desastres muito maiores que a gente tem que festejar número. Não tem nenhum número para festejar, não. No ano passado era 43 mil, agora é 79 mil. Vamos baixar, vamos enfrentar, vamos admitir e vamos para cima, né? E essa realidade exige fiscalização, regra rígida e transparência no manejo de informação. É isso que tem que fazer. E aceitando a realidade, dimensionando o problema, explicando o que está acontecendo e combatendo a ficção, porque tem muito de ficção nisso, tem essa fantasia da Amazônia pulmão do mundo. A fantasia da Amazônia pulmão do mundo, ela vai contra a realidade do Brasil celeiro do mundo. Porque é um jogo que tem interesses embutidos, interesses internacionais embutidos. Ninguém está ali. Tem as pessoas que estão saindo às ruas, obviamente, em defesa da Amazônia, mas tem também gente que está se valendo disso para fazer um jogo comercial. Não podemos ser infantis nisso. Mas combatendo a ficção, abraçando os números, não precisa abraçar as árvores, que você defende a economia, você defende a soberania nacional e você constrói um país, e é isso que a gente tem que olhar nesse campo das queimadas.